Olá, leitores e aspirantes a leitores. Se você está ansioso para ler no mínimo um livro por mês com alto grau de foco e absorção, se capacitando a pôr em prática o conhecimento dos livros na sua vida, você está no lugar certo. Finalmente chegou a primeira aula do evento, Os Segredos da Leitura com Foco e Absorção. Eu me chamo Rafael, sou criador do método de leitura inteligente, o Leitor Faixa Preta, e fundador do maior clube do livro sobre desenvolvimento pessoal do Brasil. E a metodologia que eu te apresentarei aqui já ajudou milhares de pessoas comuns a destravarem sua leitura independente dos seus níveis de leitura. E você deve estar pensando, ler no mínimo um livro por mês com alto grau de foco e memorização, será que é possível? Eu sei que isso parece ser muito bom para ser verdade, e eu no seu lugar também desconfiaria se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos a transformação de todas essas pessoas que resolveram seguir essa metodologia. Eu terminei de ler em apenas uma semana, seguindo a metodologia que o Rafa passa. Foi incrível, porque eu consegui colocar muito mais em prática justamente porque eu consegui absorver muito mais. Uma absorção que devia ser uns 2, 3, virou tipo uma absorção 9, 10. E antes da metodologia, eu demorava muito para terminar um livro, eu não tinha esse hábito. A absorção antes da metodologia de 0 a 10 era 3. O livro que eu li foi O Especialista em Pessoas. Eu li ele em 20 dias. A minha absorção de 0 a 10, para mim, em média, está 8. Consigo colocar muita coisa aqui em prática, né? Oi, meu nome é Cauã. Eu já li alguns livros e a questão é que eu só lia, cara. Eu não marcava nada, não escrevia nada, só lia. Era totalmente passivo. Portanto, cara, minha absorção era baixíssima. Tem livro que eu não lembro nada, na verdade. Só que agora, depois que eu estudei esse método, cara, virou uma chavinha na minha mente. Eu comecei a fazer as coisas que eu não fazia e minha absorção aumentou absurda. Eu venho formando uma biblioteca que hoje conta com mais de 500 livros, mas eu tinha um grande problema. Eu lia e não conseguia reter a maioria dos conteúdos. E após essa metodologia aprendida, a minha vida mudou muito. Eu faço resumos práticos, sei como armazenar tudo aquilo que eu vou usar de imediato. Tudo fica armazenado de forma bastante prática. Reli o livro A Arte de Fazer Acontecer, aplicando essa metodologia e já consegui com sucesso trabalhar com os meus clientes. Antes a minha absorção de conteúdo era nota 4, agora é nota 7, quase 8. Eu li o livro Os Segredos da Mente Milionária em uma semana. Eu conseguia acabar a leitura de um bom livro. Começava a leitura e guardava na estante. Não tinha a disciplina diária. Agora, com a metodologia, eu consigo comparecer diariamente ao meu encontro com a leitura. Nos últimos 18 dias, eu consegui finalizar a leitura novamente do livro. Eu li o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Antes, também, eu não absorvia. Agora, com a metodologia, eu passei a anotar palavras-chave e ideias principais, tornando o livro uma espécie de manual para a minha vida. O que eu estou aplicando do livro? Eu estou conseguindo acordar mais cedo e também eu voltei a fazer a natação. Deixa com muito mais disposição. Estou muito feliz com isso. Gratidão por existir, Rafael. Meu nome é Janine, eu li o livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Estou muito feliz que eu estou conseguindo ler e colocar em prática, coisa que eu não fazia. Eu não tinha o hábito da leitura. Eu li, marquei tudo, botei os post-it, aqui os resumos. E isso está me ajudando muito a guardar as coisas. Meu nome é Solange. Eu pensei que sabia ler. Eu até lia muito, sempre li muito. Mas eu não tinha metodologia nenhuma. O que acontece com isso é que a gente, às vezes, tem que voltar ao livro, às vezes a gente esquece. Com a metodologia que eu encontrei, eu estou conseguindo absorver todo o conteúdo e o melhor, resumir de uma forma que esse livro nunca vai sair da minha cabeça. E acho que não faz mais de 30 dias, eu já li 2 livros aplicando a metodologia e foi super fácil. Agora preste atenção porque eu tenho alguns recados importantes para você e do seu interesse. Primeiro recado. Essa é a primeira aula do evento Os Segredos da Leitura com Foco e Absorção. Quarta-feira, dia 4, vai ao ar a segunda aula. E dia 5, quinta-feira, ocorrerá a terceira e última aula. No domingo, teremos uma edição especial de Clube do Livro ao vivo para discutirmos juntos um trecho do livro Essencialismo que você encontra na nossa comunidade fechada no Facebook
e na descrição do grupo do WhatsApp. Todas as aulas e o encontro do Clube do Livro ocorrerão sempre às 20 horas, horário de Brasília. O segundo recado é o seguinte: um pedacinho de conteúdo que você perde nesse evento, na realidade você está abrindo mão de muita coisa. Um pouquinho que você perde pode ser a engrenagem que falta para você destravar completamente a sua leitura. Portanto, para mim, não vale de nada fazer esse evento sem eu ter a certeza de que você está focado aí desse lado. Então, resolvi dar um combustível a mais para você devorar todas as aulas. No final dessa aula vai rolar um sorteio desses livros aqui sobre foco e produtividade, mais um kit leitura inteligente, que são ferramentas que eu e os meus alunos utilizamos para reter o que lemos. E para você participar, acompanhe a aula que eu explicarei mais para frente cada detalhe. No final da segunda aula vai rolar um quiz com perguntas sobre a primeira e a segunda aula. E todo mundo que responder vai concorrer a um kit de leitura para foco e aprendizado. Eu vou revelar os itens que tem nele somente na próxima aula, e na terceira aula vai rolar um super quiz com perguntas referentes às 3 aulas, valendo mais de R$1.000 em prêmios para quem responder corretamente. Agora, terceiro e último recado. Eu criei um mega material em PDF dessa aula aqui, mas só vai ganhar quem ficar comigo até o final. E antes de eu me aprofundar no método, que vai te mostrar o passo a passo para você ler no mínimo um livro por mês com foco e absorção, eu quero te contar como que esse método caiu em minhas mãos. Eu vou começar te contando um segredo. Eu odiava ler e estudar. Durante toda a minha infância e adolescência, eu sempre estudei em colégios públicos. Em decorrência disso, eu nunca tive o hábito de estudar, porque eu nunca precisei disso. Eu passava de ano apenas indo para a aula. Em casa, nunca ninguém me incentivou a ler. Eu cresci achando que a leitura não era para mim. Apenas as pessoas inteligentes liam. Perdi meu pai com 10 anos de idade e por isso comecei a trabalhar desde cedo para ajudar em casa. O meu primeiro emprego foi como office boy. No entanto, esse salário não era suficiente, pois, além de ajudar em casa com as despesas, nosso imóvel estava muito velho e precisava de uma reforma, por questão de segurança, uma vez que o teto estava com a sua estrutura totalmente prejudicada e poderia cair a qualquer momento. E a única forma, naquela época, de ganhar mais era ingressando numa faculdade. Me matriculei na FECAP, uma faculdade fácil de entrar, mas difícil de sair. Não à toa demorei bons anos para me formar naquele lugar, justamente por ter dificuldades com os estudos. Para você ter ideia, eu não sabia nem fazer regra de 3. E eu posso te afirmar que eu era um dos 3 piores alunos da sala. Eu era aquele cara assim que ninguém chamava para estudar ou fazer trabalho junto. Nessa época, eu procrastinava em tudo que eu fazia. Eu não tinha constância na faculdade, não cuidava do meu corpo, eu levava a vida na zona de conforto. No entanto, chegou o dia do chega. Eu olhei para mim no espelho e não me orgulhei do que vi. Provavelmente eu também não orgulhava as pessoas à minha volta. Eu me dei conta que eu estava levando uma vida confortável e fácil. Desse jeito, eu iria morrer sem ter alcançado o meu pleno potencial. A partir desse dia, eu fiz uma lavagem cerebral em mim mesmo e passei a desejar intensamente o desenvolvimento. Eu comecei a procurar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. E com pouco dinheiro que eu tinha, a alternativa mais barata e confiável de conhecimento eram os livros. Além de pouca grana, eu também não tinha muito tempo disponível, porque eu estudava, trabalhava, mas não importa. O desenvolvimento virou a minha obsessão. O primeiro livro que li sobre esse gênero foi Pai Rico, Pai Pobre. Foram 3 meses intensos de leitura. Eu tinha que ler 3 vezes a mesma página para entender o que eu tinha lido. E no dia seguinte, parecia que eu havia esquecido tudo. Para conseguir finalizá-lo, eu tive que ter muita persistência. Pai Rico, Pai Pobre me fez ver um mundo que eu não enxergava. Me ensinou coisas que nem a escola, que nem a faculdade ensinariam. O que me levou a refletir. Imagine o quanto de conhecimento valioso que está escondido entre as páginas dos livros, mas se eu quiser explorar tudo isso, eu não posso demorar 4 meses para ler um livro de 200 páginas. E naquela hora ficou claro para mim que a leitura seria o caminho para sair daquela situação que eu me encontrava e atingir o desenvolvimento pessoal e até mesmo profissional. Comecei a pegar mais livros para ler, porque eu queria tirar o atraso. Eu estava tão empolgado que eu comecei a postar no meu Instagram pessoal foto dos livros que eu lia. E eu me tornei alvo de piadinha dos mais próximos. Nossa, tá lendo bastante, hein, Rafael? Você vai entrar na Academia Brasileira de Letras? Parecia que eu falava outro idioma com aquelas pessoas. Então eu resolvi criar um mundo paralelo e foi aí que surgiu
O Quem Lê Enriquece. Criei um canal no YouTube e uma conta no Instagram. Assim, eu poderia falar dos livros que eu lia. Essa era uma forma de estar perto de pessoas com o mesmo gosto que eu. E eu pensei comigo, eu vou começar a publicar resumos dos livros que eu leio. Só que tinha um problema. Quando eu liguei a câmera para fazer o primeiro resumo de livro, quem disse que eu lembrava de algo? Parecia que eu tinha sofrido uma perda de memória. Eu até brigava comigo mesmo. Eu pensava coisas do tipo, enquanto eu lia, parecia que eu tinha entendido tudo. Bastou eu fechar o livro que todo o conhecimento escorreu pelo ralo. Percebi que isso acontecia devido à minha falta de foco e absorção na leitura. Eu lia, mas sem retenção, sem compreensão. E nessa hora eu pensei em desistir. Eu cheguei a duvidar de mim mesmo. Falei, cara, acho que esse negócio de livro não é pra mim. Mas o que manteve a minha chama de mudança acesa foi estar convencido de que o conhecimento era a única saída. E os livros eram as melhores fontes para isso. Eu sabia que só o estudo e o conhecimento iriam me fazer sair daquela vida. Até que um dia eu cheguei para desabafar com o professor de estatística da minha faculdade. Ele se chamava Reinaldo. Eu falei com ele sobre a minha dificuldade de aprendizado, retenção e assimilação. Inclusive, eu tinha várias DPs na matéria dele. E ele me disse uma frase que mudou a minha vida e renovou as minhas esperanças. Rafael, você precisa aprender a aprender. E a partir dali eu comecei a estudar sobre foco, memorização e aprendizado. Percebi que esses 3 assuntos estão todos conectados e podem ser treinados e adquiridos independente das suas circunstâncias. Recorri a alguns livros que falavam sobre o assunto e possuíam uma linguagem mais fácil, assim eu tinha uma chance de encará-los. E esses daqui foram apenas alguns desses livros. Só que eu não conseguia aprender a absorver apenas rabiscando umas poucas anotações e depois decorando. Eu tinha que ler o texto inteiro, copiar cada página nas notas do livro, depois fazer isso outra vez, uma terceira, e foi assim que o conhecimento grudou no espelho da minha mente. Transcrição, memorização, revisão. Transcrição, memorização e revisão. A cabeça chegava a doer, mas valeu a pena. Eu comecei a estudar os livros em vez de lê-los. E você não tem noção da transformação que isso gerou em minha vida. Eu percebi que havia um jeito de ler com foco, compreensão, velocidade, absorção. E o resultado disso, eu me desenvolvi em 1 ano, o que eu não havia desenvolvido em quase 3 décadas. E eu trago aqui os responsáveis por isso, alguns dos meus grandes mentores. Esse aqui fez eu entender que eu tinha que fazer o dinheiro trabalhar para mim. E dessa forma criei 2 lojas online. Eu possuía então 3 fontes de renda, as 2 lojas e meu emprego, como assistente comercial em uma incorporadora aqui em São Paulo. Como eu trabalhava na área comercial, aprender a negociar era essencial. Portanto, eu li livros sobre negociação e persuasão e comecei a aplicá-los no dia a dia. Aprendi com esse livro aqui, A Lei do Triunfo, conceitos importantes que me ajudaram a ser promovido em pouquíssimo tempo de assistente para gerente. Minha vida estava à beira da perfeição. Tinha uma namorada maravilhosa, 3 fontes de renda, sendo que uma delas era um salário de R$14 mil por mês. Se me falasse naquela época que eu era office boy, que depois de alguns anos eu estaria ganhando tudo isso, eu não acreditaria. E eu devo isso ao conhecimento que obtive através dos livros. Nunca paguei um curso sequer. Foram sempre os livros os meus maiores mentores. Pude proporcionar à minha mãe um lugar melhor para ela morar. E na época eu ainda tinha o Quem Lê Enriquece, que era o meu hobby predileto. No entanto, comecei a ficar muito esgotado, devido à alta carga de trabalho. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Uma vez fui parar na Santa Casa, aqui em São Paulo, achando que eu estava infartando, mas na realidade era uma síndrome do pânico. Eu trabalhava quase 14 horas por dia, entre meu emprego, lojas online, conteúdo no Quem Lê, e isso estava me deixando sobrecarregado. Até que esse livro aqui, Essencialismo, salvou a minha vida. Ele me mostrou a importância de priorizar apenas um objetivo por vez e se dedicar inteiramente a ele. Dali em diante foram meses refletindo sobre o que eu faria da minha vida, até que eu li o livro Ikigai, que significa razão de viver em japonês. No fim das contas, o livro só confirmou aquilo que eu já suspeitava, que o meu projeto no Quem Lê Enriquece era a minha razão de viver. E a coragem de largar o emprego para viver de um projeto totalmente novo e que poderia dar errado veio desse livro aqui. Trabalhe 4 horas por semana. E quando foi em outubro de 2021, larguei o emprego e desde então ensino pessoas a construírem uma vida melhor, criando o hábito da leitura de forma prazerosa, proporcionando-as ler no mínimo 1 livro por mês, com alto grau de foco e absorção.
as fazendo devorar os conhecimentos escondidos nos livros. Ensinar as pessoas a despertar o seu potencial máximo através dos livros, para mim não tem preço. Ver pessoas se reconectando com o hábito da leitura, enxergar em seus olhos a felicidade de terminar livros, compreendendo cada um deles, resumindo cada um desses livros, faz o meu coração cantar. Eu já tive alunos que não tinham tempo para ler, outros sequer se concentravam. Alguns, mesmo com TDAH, evoluíram na leitura. Já tive alunos também que nunca sequer haviam terminado um livro, de todas as idades, de 17 a 80 anos, não importa. A minha obsessão hoje em dia é ensinar as pessoas a se libertarem da ignorância, independente de suas circunstâncias. Assim como os livros acreditaram em mim, eu acredito nelas. Como você pode ver, a minha trajetória não foi uma metamorfose mágica de uma hora para outra. A minha trajetória foi construída pelos conhecimentos dos livros. Eles foram meus melhores amigos, melhores mentores, acreditaram em mim, no menino que se achava burro, incapaz e que tinha tudo para dar errado. Eu cresci sem pai presente, eu era frágil, medroso, sem confiança, mas os livros preencheram todo esse vazio, me deram confiança, segurança e disseram para mim que era possível me desenvolver, bastava lê-los do jeito certo. Hoje eu posso dizer que eu venci graças aos livros e você que está aí também pode. Eu sei que se você está hoje aqui comigo é porque tem tentado transformar os seus livros em ferramentas para você evoluir, tanto na sua vida pessoal como profissional. Só que você ainda não conseguiu destravar a sua leitura sozinho. Eu sei exatamente como é isso. Então deixa eu te ajudar. Eu tive meu dia do chega, o dia que efetivamente comecei a procurar um meio de transformar a minha leitura e hoje é o seu dia do chega. Hoje você vai começar a descobrir os segredos de uma leitura inteligente. E se você está comigo, deixa um like nesse vídeo e comenta em maiúsculo aqui no chat. Chega! Parece algo simples, mas é libertador. Confie em mim. Mostre ao mundo que esse dia chegou. Comenta chega e vamos ao conteúdo de hoje. Eu aposto que você tem vários livros na sua casa que você comprou, mas não leu, ou leu, mas não memorizou, ou abandonou pela metade. Porque sentiu sono, ou porque não conseguia se concentrar, perdendo assim o interesse e já partindo para o próximo, na esperança de que com o próximo fosse diferente. Mas na verdade, a experiência foi a mesma. Primeiro eu vou te falar onde que você está errando. É eliminando os erros que você transformará a sua leitura para sempre. E depois, vamos trabalhar os conhecimentos necessários para você nunca mais errar, ok? Eu vou mostrar os 5 erros que você e milhares de pessoas cometem todos os dias pensando que estão acertando. E para aproveitar o máximo do evento, é importante você assistir as 3 aulas, ok? Se você perder uma aula sequer, você não acumulará o conhecimento completo para desbloquear a sua leitura. O conteúdo foi estrategicamente dividido, então não perca nenhum detalhe. Erro número 1. Você lê todos os livros do mesmo jeito. Eu quero te fazer uma pergunta. A forma como você está assistindo a esse curso gratuito é a mesma forma como você assiste uma série na Netflix? Provavelmente não. A maneira como você assiste a esse evento ou um curso online tende a ser diferente de você assistir um conteúdo voltado ao entretenimento. Ou pelo menos seria ideal que assim fosse. O que eu estou querendo dizer é que de acordo com o tipo do conteúdo, você adota um jeito de assistir diferente. O filme você assiste esparramado no sofá, relaxadão, comendo pipoca. Uma aula de um curso você assiste sentado, concentrado e de preferência anotando. E olha que engraçado, eu não estou dizendo que isso é uma regra. No entanto, eu apostaria um livro com você que as pessoas que estão assistindo a essa aula, com um estado de atenção mais concentrado, vão assimilar muito melhor o conteúdo desse evento. E isso se encaixa completamente na leitura. Quer ver um outro exemplo? O jeito que você estudava a matéria de história era igual ao jeito que você estudava matemática? Provavelmente não. Um era mais memorização de datas e eventos históricos, matemática era mais prática. Treinar os exercícios não bastava decorar. Assim como devemos adotar posturas diferentes para assistir e estudar diferentes tipos de conteúdos, devemos adotar diferentes posturas ao ler diferentes tipos de livros. Na maioria das vezes, o que faz você procrastinar ou não ter foco e absorção enquanto lê é não saber que existem tipos de livros e estilos de leitura. Entender isso transformará completamente a sua relação com os livros, pois fará você se planejar muito melhor. E anota essa frase: planejamento gera foco e absorção. Veja essa imagem. Existem 3 tipos diferentes de livros: livros práticos, não práticos e de entretenimento. E existem também
5 diferentes estilos de leitura: investigativa, de estudo, consulta, releitura e turista. Olha esse livro aqui, Meditações. Esse livro é um livro do tipo não prático e de filosofia. Na realidade, todos os livros de filosofia são do tipo não práticos. E o que isso significa? Que o autor não deixa claro para você como pegar os ensinamentos dele para você aplicar na sua vida. E você precisará fazer isso sozinho. E ele também não se importa se está sendo didático ou não com você. Ao se deparar com um livro não prático como esse, o estilo de leitura ideal para você adotar é a leitura investigativa, como se você fosse um detetive mesmo. Um detetive, quando ele está na cena do crime, ele se atenta aos detalhes, ele enxerga o que passaria despercebido pelo olhar comum. Ele inspeciona, examina, analisa etapa por etapa. O seu papel na leitura investigativa é fazer o mesmo para então extrair os ensinamentos e entender a obra com profundidade e quem sabe até colocá-la em prática na sua vida. Agora, o oposto de ler como um detetive é você ler como um turista. Quando você está viajando, você olha para todos os lados, mas na realidade não enxerga quase nada. Trazendo para a leitura, é você apenas passar os olhos pelas páginas. Se você se comportar dessa maneira ao tentar ler o livro Meditações, você não vai entender nada e provavelmente vai se frustrar. Você não deve se contentar em apenas passar os olhos em um livro não prático. Você não deve ser um turista se deseja reter o filé mignon desse livro. A leitura turista é perfeita para você ler um livro do tipo de entretenimento. Se você quer ter uma leitura com mais foco e absorção para aprender de fato os livros que você lê, compreender os tipos de livro e estilos de leitura é a base para adotar a maneira mais adequada para estudar cada livro específico. E nas próximas aulas eu vou detalhar mais para você e trazer exemplos de cada um desses tipos de livro e estilos de leitura. Erro número 2. O sistema de ensino não te ensinou a ler. A escola te ensinou a juntar sílabas, a decorar, mas nunca te contou que existia um método mais eficaz para ler. Ela nunca te ensinou a aprender. Você passou mais de 1/3 da sua vida achando que o único meio para aprender era decorando. Tanto que bastava você preparar uma cola que você ia bem na prova. A escola avaliava o seu desempenho por meio de testes que valorizam mais a sua capacidade de reproduzir informações decoradas do que sua habilidade de interpretar e aplicar o conhecimento adquirido. A leitura, ela estimula a imaginação, faz bem para o cérebro, exercita a empatia e desperta o senso crítico. Ela é o hábito ideal para quem deseja expandir o vocabulário, adquirir novos conhecimentos e se enriquecer culturalmente. No entanto, para você adquirir o potencial máximo desse hábito poderoso, é necessário que você tenha uma metodologia que lhe permita absorver esse conhecimento e organizá-lo para que você nunca mais se esqueça dele. E olha só, eu não estou criticando a escola nem os professores, mas o nosso sistema de ensino, ele é arcaico. Ele é fruto da Revolução Industrial, que ocorreu há quase 300 anos. Se eu pego alguém de 1980 e trago para o futuro e apresento um smartphone para essa pessoa, a reação dela seria assim: caraca, que louco, dá para tirar foto com isso, posso pedir um táxi, posso pedir uma pizza com isso, que negócio sensacional, isso aqui é coisa alienígena. Agora, se eu pego essa mesma pessoa de 1980 e levo essa pessoa para uma escola, a reação dela seria assim: ah, o quadro não é mais negro, é branco. Ou seja, o nosso sistema de ensino não evoluiu. E muitos estudos sobre neurociência do aprendizado, processo de formação de memórias e outros assuntos relacionados surgiram há menos de 20 anos. Portanto, o sistema de ensino está desatualizado. Escute bem isso. O que eu vou te falar agora, se você tivesse aprendido isso na sua época de escola, teria lhe poupado muitas notas vermelhas e recuperações. Preste muita atenção nesse gráfico aqui. Olha só, dependendo da informação que você leu, você perde em um dia quase que 70% dessa informação. E isso continua acontecendo dia após dia. Esse efeito se chama curva de esquecimento. Em 1885, um filósofo alemão chamado Hermann Ebbinghaus lançou ao mundo essa teoria. O nosso cérebro faz isso o tempo todo para evitar que haja sobrecarga de informações e economizar energia. Tudo o que ele julga não ser importante, ele joga fora. Por isso que quando você vai contar para alguém algo que você leu no dia anterior, que seja, você não se lembra de mais nada. Não é porque você tem uma memória ruim.
ou porque você é incapaz, mas é porque você não possui conhecimento de como memorizar informações, porque você nunca aprendeu a aprender. Nunca ninguém te ensinou isso. Se você já assistiu ao filme da Disney chamado Divertidamente, sabe bem do que eu estou falando. Eu vou colocar uma cena que ilustra bem como que funciona a curva de esquecimento. Esquecendo! Telefones. Já estão no celular. Desnecessário. Podemos esquecer. Oi! Esquecendo! Eu procuro a Ilha da Amizade. 4 anos de aula de piano. Já até desbotou. Na boa, salva o parabéns e manda pro lixo todo o resto. O que acha? Deixa só os 2 que vão cair na prova. Esquecendo! Ei! Não podem jogar fora, são memórias importantes. Os nomes de cada uma das princesas de desenho? São importantíssimas pra formação. A Brilhinho, a Melzinha... Esquecendo! Ei, põe-o de volta! Foram pro lixão. Foi lá pra baixo, já era. Amizade, esse é nosso trabalho. Quando não damos bola pra uma memória, desbota. Quê? Acontece com as melhores. Menos com essa belezinha. Essa aqui não vai desbotar nunca. É a música daquele comercial. Às vezes mandamos pra sala de comando só pra zoar. E aí passa na cabeça da Riley muitas e muitas vezes, tipo 1 milhão talvez. Vamos ver de novo. Tá, entendi. Todo mundo já ouviu, tá? Gruda mesmo, eu sei. O que acha de mandar de novo? Tá. De lá vai outra vez. Isso explica por que perdemos muitas lembranças. As informações que guardamos são as que o nosso cérebro considerou relevantes. Todo o resto é descartado. E nesse evento eu vou te ensinar a mostrar para o seu cérebro o que de relevante ele tem que guardar dos livros, de forma que você decida o que vai guardar, e não ele. Sabe aquela sensação de você não conseguir explicar para alguém o que você acabou de ler? É porque o seu cérebro jogou tudo fora. Rafael, como que eu driblo isso? Através de 2 R's, resumindo e revisando. Não se esqueça, resumindo e revisando. Você aprenderá isso com detalhes durante o evento. Eu até preparei uma música para você não esquecer isso, afinal eu sei bem como o cérebro funciona e essa música fará você nunca esquecer o que eu falarei nesse evento. Não existe memória ruim, existe memória não treinada. E a prova disso é Jim Kwik, autor do livro Sem Limites, conhecido mundialmente como especialista de aprimoramento de memória e otimização de aprendizado. Após uma lesão cerebral na infância que deixou ele com dificuldades para aprender, ele preparou estratégias para melhorar drasticamente o seu desempenho mental. Ele é a prova de que não existe memória ruim, existe memória não treinada. E muitos conceitos do livro dele você aprenderá nesse evento. Mas viu só que o que te faltava era conhecimento e não um simples problema técnico que você tinha na sua memória. Por isso, não perca nada do evento, porque cada trecho dele vai ter uma avalanche de conhecimento para destravar sua leitura. Entenda que a leitura sem método é assim, ela é desastrosa. É como pegar um carro sem você saber dirigir. Enquanto você não aprender a guiar o aprendizado para você driblar a curva de esquecimento, você vivenciará a cena do filme como se houvesse um aspirador dentro do seu cérebro, jogando fora todas as informações de um livro que poderia mudar a sua vida. Erro número 3. Você compra livros best-sellers, mas 95% das vezes eles não são para você. Todos os dias eu sei que você é bombardeado por inúmeras opções de livros para você ler. Seja no meu perfil, seja no perfil de outro influenciador, seja quando você vai na livraria e parece que está num parque de diversões, querendo todos os livros que você vê pela frente, aí você decide comprar esses livros, sobretudo aqueles que são os mais vendidos, os chamados best-sellers. O que acontece é que eles ficam encalhados na sua estante. Alguns você até lê, só que rapidamente perde o interesse e dias depois nem se lembra mais dele. O erro foi antes da compra. Foi não ter levado em consideração informações importantes, como por exemplo, o seu nível de leitura e uma estratégia que eu chamo de leitura contextual. Por exemplo, se você é um leitor iniciante, como eu gosto de chamar leitor faixa branca, se você lê poucos livros ou está começando agora a jornada da leitura, você já se perguntou se o livro que você comprou não está mais avançado para o seu nível do que você imagina? Por exemplo, se você pegar um livro como esse daqui, Rápido e Devagar, e depois 12 Regras para a Vida, e você é um leitor faixa branca, ou seja, iniciante, provavelmente você não vai nem se concentrar
e nem absorver esses livros aqui, muito menos terminar de ler eles. Porque esses autores, eles utilizam de uma linguagem com vocabulário mais denso, de difícil digestão. Mas veja só, eles são bons, são muito vendidos, mas não são para você. É como você assistir um filme super difícil, daqueles complicados de entender, sabe? Vai te dar sono, te causar desinteresse e automaticamente você não memorizará nada, muito menos colocará algo em prática. Você vai precisar ter ferramentas, algumas delas, ferramentas para compreender esses livros. Além disso, na hora de você escolher um livro, o assunto deve vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Não faz sentido adquirir conteúdos que você não utilizará prontamente na expectativa de que um dia as informações sejam úteis. O nosso cérebro não gastará energia colocando na memória assuntos que não sejam claramente relevantes e você vai abandonar o livro, ou se você ler, o seu cérebro não vai ter vontade nenhuma de aprender aquilo. Portanto, você deve inverter o processo. Cuidado com o efeito Leroy Merlin. Um dia eu estava na Leroy Merlin, que é uma loja de materiais de construção aqui em São Paulo, e logo que eu paguei a compra, a atendente me informou que eu tinha ganhado um curso de marcenaria para aprender a fazer meus próprios móveis de madeira. Esse curso custaria quase R$800, mas eu poderia fazê-lo de graça. Na hora eu topei, peguei os vouchers felizão, fiquei animado pensando que um dia eu ia utilizar essa habilidade, mas me pergunta agora se algum dia eu fui em alguma aula desse curso. Quando você entra na livraria, você fica rodeado de livros, te colocando na mesma situação que a minha. E para você parar de escolher livros achando que vai usar um dia e abandonando eles em seguida, eu criei uma técnica que já ajudou a destravar a leitura de milhares de pessoas. Que ao aplicá-la, você vai parar de escolher livros que não são para você no quesito dificuldade e contexto. E isso se faz por meio de autoconhecimento, ou seja, você primeiro tem que se conhecer para depois escolher o livro certo. Ao fazer isso, você vai ter uma leitura com mais foco e absorção e muito mais prazerosa. Portanto, você vai aprender que antes de pegar um livro para ler, você deve se conhecer e nem sempre a escolha certa será aquele livro mais vendido. E você vai aprender essa técnica durante esse evento. O meu aluno Lawrence a utilizou e veja o resultado. Rafael, passando aqui para compartilhar uma notícia com você. Hoje eu consegui finalizar o livro A Única Coisa. Cara, nem sei quanto tempo faz que eu li um livro completo. Então estou muito feliz hoje e querendo prosseguir na leitura. Erro número 4. Você lê sozinho. Quero te contar uma história. Em 1971, durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos fizeram uma descoberta chocante. Eles descobriram que mais de 15% dos soldados dos Estados Unidos em serviço eram viciados em heroína. O curioso era que quando esses soldados voltavam para casa, aproximadamente 9 entre 10 soldados que usavam heroína no Vietnã eliminaram esse vício da noite para o dia. Fora do cenário de guerra, 9 entre 10 usuários de heroína nos Estados Unidos sofrem recaídas quando saem da clínica de reabilitação e voltam para sua casa. Isso acontece porque quando eles retornam para casa, eles voltam para o seu antigo ambiente, de quando usavam a droga e a conviver com as mesmas pessoas de antes. Já os soldados, quando retornavam aos Estados Unidos, eles se viam em um ambiente totalmente diferente do ambiente onde contraíram o vício. Eles já não estavam mais na guerra e ao lado de outros viciados. Eles estavam na sua casa, com a sua família. Quando o contexto mudava, o mesmo acontecia com o hábito. Conclusão: o ambiente cura até vício e pode te fazer criar um vício novo. Ler todos os dias. Por isso aquela frase, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, ela faz tanto sentido. Aliás, também somos a média das 5 pessoas com quem cada um dos nossos 5 amigos mais convive. Por exemplo, se o amigo do seu amigo engorda, as suas chances de ganhar peso aumentam. É a chamada conexão negativa secundária, que costuma ser mais perigosa do que uma conexão negativa primária, porque essa a gente não percebe. Reflita, das 5 pessoas que você mais convive, quantas leem? Quantas conversam com você sobre desenvolvimento pessoal e profissional? Comenta aqui no chat. Se sua resposta fosse 5, você não precisaria estar aqui. Será que não é devido à falta de apoio que você não sente prazer ou tanta vontade para ler? Veja isso. Relatos de alunos meus que começaram a mudar a sua vida e a sua leitura quando pararam de ler sozinhos.
Por esse motivo, nesse evento, teremos um encontro de Clube do Livro, justamente para você ter esse ambiente e conhecer pessoas novas, pessoas que buscam por conhecimento e desenvolvimento como você. Além disso, o fato de você ler e ter um grupo de estudos te ajudará a assimilar e memorizar os livros, pois você exercitará a leitura ativa. Essa é a pirâmide de William Glasser, um dos maiores pesquisadores sobre aprendizado que já existiu. E ele afirma que, quando você lê por ler, você aprende 10%. Quando você utiliza o aprendizado ativo, ou seja, debate com outras pessoas o conteúdo, o seu aprendizado ultrapassa a barreira dos 50%. Quando você ensina a alguém, ele chega a quase 100%. Ou seja, ler sozinho fará a leitura ser mais desafiadora em todos os sentidos, desde você encontrar motivação para ler e até mesmo compreender um livro, pois você só aprenderá 10%. E olha que interessante, eu falei no começo da aula que é importante você resumir e revisar o conteúdo de um livro. Lembra dos 2 R's? Pois é. E você já parou para pensar que quando você resume o conteúdo, por mais que você esteja em silêncio, você está utilizando aprendizado ativo? Porque é como se você estivesse explicando para a folha de papel. Erro número 5. Você acha que precisa de foco para ler. Quase 90% das pessoas que responderam à pesquisa desse evento afirmaram que não conseguem ter foco para ler. E por isso procrastinam na leitura. Ou até mesmo sentem sono, ou não entendem o que leram. Se for explicar para alguém então que acabou de ler, não consegue. O que é normal, né? Se você não tem foco, realmente é impossível aprender a absorver um livro. Presta atenção nisso, porque isso pode mudar a sua vida. Se eu te dissesse que, na verdade, o problema é justamente a solução. O fato de cada vez você ler menos faz cada vez mais você se tornar uma pessoa desfocada. Existem fatores que corroboram com isso, e um deles é a demência digital. Já aconteceu de você ler uma página e pensar, nossa, não entendi o que eu li. O uso exacerbado de telas e celulares provoca a atenção exógena difusa. Calma, vou colocar isso em termos simples. A atenção é o modo como você faz o seu foco. Exógena vem de para fora. Por exemplo, quando você está olhando o Instagram, TikTok, é como se fosse um monte de pontinhos. Você olha para baixo, de um lado para o outro, vários estímulos ao mesmo tempo. Difusa, ou seja, não tem uma linearidade. Você arrasta o vídeo, entra no perfil de outra pessoa, aí você sai, vai para outro aplicativo. Então imagine o seguinte, você que mexe no celular todo dia, durante 20 minutos ou até mesmo horas, você está viciando o seu cérebro a pensar desse jeito. E aí na hora que você pega para ler um livro, tem que ler palavra por palavra, frase por frase, pensamento por pensamento. Você está fazendo o oposto de quando você olha para as telas. Ou seja, estamos treinando para nos tornarmos pessoas distraídas e rasas. E a gente está normalizando isso. Do tipo, não tem como eu ler, eu não consigo me concentrar, só que está errado. É justamente por isso que você deve ler, porque a cada dia que passar e você se distrair mais você continuará elevando o seu nível de desconcentração. Quando eu comecei a ler, eu não conseguia prestar atenção por 1 minuto seguido. Era como se o meu cérebro tivesse uma duração de foco que durava a leitura de 2 linhas. E hoje não somente eu, mas milhares de pessoas que seguiram com dedicação essa metodologia que você vai aprender no evento, conseguimos ler com foco por muito mais tempo, horas seguidas. E onde eu quero chegar com isso? Concentração é treino. Você precisa ler para ter foco. O problema é a solução. É como se eu quisesse ficar forte na academia e não quisesse levantar peso para isso. Tá pesado, não tenho força para levantar o peso. Mas é justamente por isso, eu tenho que carregar o peso para ficar forte. Já é comprovado cientificamente que 15 minutos de leitura por dia acarretam em aumento de foco. A leitura é para o foco, o que o exercício físico é para o músculo. Eu quero fazer um teste aqui que vai deixar você de boca aberta. Eu quero que você reflita sobre ele após terminar essa aula, ok? Pega o seu celular. Se ele for iPhone, vai em ajustes, depois tempos de uso, ele vai te dar a média diária que você gasta no seu celular. Se você tocar em ver todas as atividades, ele te mostra o tempo que você passou em cada aplicativo nos últimos 7 dias. Se o seu celular for Android, abra as configurações, depois bem-estar digital e controles parentais. Vai aparecer o tempo que você gastou hoje no celular e se você tocar no gráfico, consegue ver em detalhes quanto tempo passou em cada aplicativo. Imagine se você gastasse esse tempo que deu aí no seu teste com a leitura.
provavelmente o seu foco seria 2, 3, 4 vezes melhor. E isso afeta outras áreas da vida, além da leitura. Ou seja, a falta de foco na leitura culmina em falta de foco no seu trabalho, nos seus afazeres importantes, em geral. E durante o evento eu mostrarei no detalhe como que você vai reprogramar esse hábito, ou seja, trocar a tela do celular pela página de um livro, de forma prazerosa e simples. Você percebeu que existe um mundo de conhecimento que você não conhecia? E o que separa você de uma leitura com foco, absorção e disciplina e muito aprendizado com os livros é o conhecimento. E olha que a gente está na parte dos erros ainda, hein? Olha o quanto de coisa que você aprendeu hoje. E foi só o começo, tá? Vamos relembrar rapidinho tudo que você aprendeu. Primeiro, combinar o tipo de livro com o estilo de leitura ideal é a chave para uma leitura inteligente. E você vai aprender mais sobre os tipos de livro e estilo de leitura na próxima aula, na quarta-feira. Terça-feira não tem aula, ok? Segundo, existe um método de leitura que você não aprendeu na escola, mas você está tendo a chance de reprogramar isso nesse evento. Sua memória não é ruim, ela só não é treinada. Lhe falta método para isso. Terceiro, os best-sellers, na maioria das vezes, não servirão para você. E é importante que você entenda que o aprendizado tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Quarto, você aprendeu que ler sozinho pode ser mais difícil do que você pensa. Faz você procrastinar, se distrair e não absorver o que lê. Em alguns casos, deixa a leitura até menos prazerosa. Quinto, você não lê porque não tem foco, mas é justamente pelo fato de você não ter foco que você deveria ler. É importante você trocar as telas pelas páginas de um livro. E na próxima aula você conhecerá os pilares dessa metodologia chamada de leitor faixa preta, responsável por desbloquear a leitura de milhares de pessoas comuns que começaram a ler com mais foco e memorização, capacitando-as a colocar em prática o conhecimento dos livros. Ao se deparar com esses pilares, você vai parar de cometer esses 5 erros que você comete achando que está acertando e vai perceber que ler pode ser prazeroso e descomplicado. Ler um livro por mês com foco e absorção vai ser fácil. E nesse exato momento, eu postei uma foto no meu Instagram escrito Sorteio Aula 1. Eu quero que você me conte uma sacada que você aprendeu nessa aula e já vai colocar em prática. Comente isso. E pode comentar quantas vezes quiser, desde que não seja a mesma frase, o mesmo raciocínio, beleza? E eu vou sortear um comentário dessa publicação para ganhar esse kit incrível. E olha só, se batermos 1.500 comentários, eu libero o PDF dessa aula lá na nossa comunidade fechada do evento, no Facebook. Caso você ainda não esteja nela, o link vai estar na descrição do vídeo ou em algum botão aqui embaixo, ou também na descrição do grupo do WhatsApp. É importante que você fique atento ao grupo também. Enquanto essa aula estiver no ar, significa que ainda dá tempo de participar do sorteio. Procure a foto no meu Instagram agora mesmo e deixe lá o seu comentário. Pode ser que a foto esteja agora mais para baixo no meu feed. Dá uma procurada lá, mas estará escrito Sorteio Aula 1. E não perca, a próxima aula, quarta-feira, dia 4 de outubro, às 20 horas, horário de Brasília. Te vejo lá. Então, minha maior dificuldade mesmo era ter constância no hábito da leitura. E fazer parte do Clube do Livro fez eu sair da zona de conforto e encontrar essa constância. Outra coisa que mudou muito por aqui foi em relação à absorção do conteúdo. Antes eu lia e não entendia muita coisa, e depois que eu comecei a aplicar o método CPF mudou muito. Hoje eu consigo aplicar o conhecimento no meu dia a dia. Acho que a principal diferença com essa forma do método, que é uma leitura bem mais dinâmica, né? E que com passo a passo, de marcar, de botar um post-it e depois de fazer o resumo, faz com que a gente assimile de uma forma muito melhor o livro, tenha um aprendizado e seja mais fácil de colocar em prática, porque o que acontecia, às vezes eu lia muitos livros e não tinha estímulo para colocar em prática. Agora não, com essa técnica, a cada medida que eu tô lendo um capítulo, eu já tento colocar algo em prática do que eu aprendi. Meu nome é Murilo, como sempre gostei de livros, né? Gostava de livros, não de ler. Aí achei interessante ver aquele conteúdo e trazer para a minha realidade formas que eu poderia estar utilizando para poder melhorar meu hábito da leitura. E após eu assistir os 3 módulos, eu percebi que eu melhorei bastante minhas técnicas de leitura, né? Conseguindo absorver mais informações e lendo mais rapidamente. Ontem mesmo consegui ler
quase 30% de um livro, né? Coisa que eu não fazia antigamente. Eu mal lia 1 ou 2 páginas, já estava cansado, deixava o livro de lado e acabava deixando para depois. Eu li Sêneca, Vida Feliz e Tranquilidade da Alma. Apliquei método super hábito. Eram 17 dias e foi incrível, foi muito fácil de aplicar. O método traz muito mais disciplina e torna muito mais prático. Não só para leitura, mas para qualquer novo hábito que a pessoa queira aplicar, né? Da caixa de ferramenta, eu sempre utilizo até a última linha, mas a caixa de ferramenta eu coloco lá, eu marquei até de vermelho aqui, que é o principal mesmo que ele fala para eu colocar em prática. Aí é como eu te falei, é um livro bem de princípios, que tem que esse livro aqui, ó. A gente tem que transpor, né? No Cortella. No Cortella, é muito bom esse livro, bacana, eu gostei muito. Aí eu tinha dificuldade, esse livro eu já tinha muito tempo, mas nunca eu peguei para ler, li. Ele tinha dificuldade no livro, e aí, pelo fato de ele aprender esse método, deixou até a leitura mais fácil. No capítulo 2 parei, mas aí depois eu comecei a aplicar o método lá, achei muito bacana. Já tá todo marcadinho aqui, ó, com os post-its, colocar em prática, vários ensinamentos.